Amém. Glória a Deus. Esta é uma noite especial, nós queremos celebrar a ceia do Senhor. Eu peço que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11. As crianças, por favor, podem subir para o momento especial de vocês, ali em cima. Podem ir lá, pais, encaminhem seus filhos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos proceder à leitura a partir do verso 17. Primeiros Coríntios 11, a partir do verso 17, Paulo diz aos irmãos: entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio. Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões em vocês, e até certo ponto eu creio. É necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isto? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Amém? Paulo está nesta carta preocupado com algumas deturpações daquilo que seria um momento muito solene e importante na igreja. O título da mensagem desta noite é Comunhão, Vinho e Pão. É o título de uma canção do Kleber Lucas. Nós pretendemos entoá-la brevemente. Mas eu gostaria de levantar aqui uma pergunta. Que relação há entre comunhão, vinho e pão? A resposta a essa pergunta: tudo. Não há comunhão sem o vinho e o pão. Não há comunhão sem aquilo que estes elementos representam, como Paulo bem falou aqui para os irmãos de Corinto: o vinho representando o sangue de Cristo, o pão representando o seu corpo. Mas para falar sobre esse assunto eu quero inverter a ordem do título da canção. Primeiro falar sobre pão, depois falar sobre vinho e por fim falar sobre o resultado do pão e vinho, a comunhão. Falemos sobre o pão. O pão que Jesus tinha em suas mãos era um pão como este que eu tenho aqui em minhas mãos. Este é um pão sírio. O pão que ele tinha em suas mãos era um pão que podia ser partido. Então o que vocês vão ver é o que Jesus fez. Ele tomou um pão em suas mãos, deu graças e o partiu. O pão que Jesus tinha em suas mãos era um pão produzido a partir do trigo. O trigo era semeado na terra, crescia, dava o fruto. E no momento certo, então, o ceifeiro ia e passava, então, um instrumento cortante e tirava, literalmente, aquelas espigas de trigo e armazenava essa espiga em determinado lugar. Neste determinado lugar, ele então batia, a fim de tirar a palha
e extrair então o elemento mais importante, que era ali a parte onde ele iria usar para fazer a farinha. Feito isso, então, ele juntava tudo num lugar. E antigamente, antes mesmo de Jesus, esse trigo era batido num pilão, com um soquete, um instrumento para esse propósito. Mas nos dias de Jesus já havia sido inventado o que é chamado de roda. Então, uma pedra que era girada indo e voltando, e às vezes com a força do homem, às vezes com a força animal. O trigo era literalmente esmagado, triturado, amassado plenamente. Qual é a relação que existe entre o pão e o corpo de Cristo? Em Isaías capítulo 53, versículo 10, o profeta está falando do servo do Senhor. E neste momento específico, quando está falando do sofrimento do servo do Senhor, ele disse assim: agradou a Deus esmagá-lo. A mão de Deus, como uma pedra pesada que passa sobre o trigo, esmagando para torná-lo farinha, para da farinha fazer o pão. O profeta diz que esta mão de Deus, como uma pedra pesada, esmagaria o seu servo. E assim como o trigo esmagado torna-se farinha, adicionada a água e também a sal, dá então esta forma e se torna esse pão. Jesus tomou o pão e disse: isto é meu corpo partido por vocês. O seu corpo em breve, pois Paulo diz, na noite em que ele foi traído, ele disse isso, porque naquela mesma noite ele seria preso. Na manhã seguinte, julgado, condenado, açoitado. E os flagelos, as chicotadas dos soldados romanos eram tão pesadas que o profeta dá a entender que o servo do Senhor se tornou uma massa de sangue, carne exposta, devido às grandes chicotadas. Jesus então se coloca nessa situação em que ele diz: o meu corpo, tal como o pão que aqui eu tenho em minhas mãos, que passou por este processo, assim também será comigo. Mas antes de dizer isso aos discípulos, no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus realiza um milagre da multiplicação. E Jesus, depois de alimentar aquela multidão, ele cruza o mar da Galileia. E as pessoas vão atrás dele. João 6, a partir do verso 25, estendendo-se até o versículo 51, nós temos um embate, uma discussão entre Jesus e a multidão. Eles vão atrás de Jesus e quando chegam lá, eles perguntam: como chegaste aqui? Jesus, sabendo a intenção deles, disse: vocês estão vindo atrás de mim porque eu lhes dei de comer. Em outras palavras, vocês são interesseiros. E aí eles, como foram desmascarados, começaram a mudar a história e disseram: o que nós faremos para fazer as obras de Deus? Jesus disse: as obras de Deus é que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. E aí, como eles não estavam dispostos a crer em Jesus, eles começaram a inventar desculpas. E disseram assim: bom, que milagre tu fazes para que creiamos em ti? Moisés fez vir do céu o pão. Moisés deu o pão do céu. E aí Jesus disse: nisto vocês estão muito enganados. Porque Moisés não lhes deu o pão do céu. O pão que Moisés deu é o pão que perece. Porque aqueles que comeram do maná no deserto, pereceram no deserto. Mas Jesus disse: o Pai, sim, o Pai, esse dá o pão
O pão verdadeiro, o pão que vem dos céus, é o pão que o Pai dá. E aí eles disseram, então, dá-nos deste pão, verso 34. E aí Jesus diz claramente a eles no verso 35 de João 6, eu sou o pão da vida. Aquele maná que descia no deserto, Jesus disse, era uma figura de mim. Assim como eles dependiam daquele maná, quem quiser ter vida em si, precisa se alimentar de mim. O verso 36 em seguida, ainda no 35 ele diz, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas Jesus retruca eles dizendo que eles não estavam dispostos a crer. E no verso 38 ele diz, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum, mas que eu ressuscite no último dia. A partir disso, então, os judeus começaram a criticar, a levantar objeções ao que Jesus estava dizendo, porque eles não haviam entendido isto. Então Jesus precisou ser mais claro com eles. No verso 43, Jesus disse, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviar, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais adiante, no verso 47, ele diz, eu lhes asseguro que aquele que crê tem a vida eterna. E no 48, novamente, ele é enfático em dizer, eu sou o pão da vida. A estrutura gramatical grega nos permite entender que Jesus estava dizendo assim, eu sou o pão do qual a vida depende. Eu sou o pão sem o qual não tem vida. Eu sou o pão de onde a vida procede. E eles entenderam isso. E ao ouvir dessa maneira Jesus sendo tão assertivo, eles começaram a perguntar em si, como é isto? E Jesus esclarece, seus antepassados comeram maná e morreram no deserto. Todavia aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Mais claro que isso, impossível. E como eles entenderam, imediatamente eles começaram a dizer, como assim? Comer da sua carne? O que este homem está dizendo? Como podemos comer sua carne? Como é que ele pode oferecer sua própria carne para que nós nos alimentemos dela? Jesus responde, verso 53. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Jesus está dizendo que é necessário o pão para a vida. Assim como o pão é para nós esta fonte de energia vital, para permanecermos vivos, para que nossos corpos, com a energia que do pão nós extraímos, e pão aqui faz referência a tudo aquilo que é comestível, aquilo que é de alguma maneira fonte de alimento. Pois assim era o pão para ele. O pão para eles é como o arroz e o feijão para nós, como é a batata para os americanos e assim por diante. E Jesus está dizendo, como vocês comem pão para viver esta vida física, esta vida biológica que vocês têm, para que vocês tenham vida, vida verdadeira, vida eterna, vida em vocês mesmos, vocês têm que comer da carne do Filho do Homem. Vocês têm que se alimentar do próprio Cristo. E ele diz, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo. O discurso de Jesus foi tão difícil de ouvir, que a Bíblia diz que muitos discípulos
tendo ouvido estas coisas, o abandonaram. Mas quando nós olhamos este texto e tentamos responder à pergunta: por que pão está ligado à comunhão? É porque a nossa comunhão só é possível com Deus e uns com os outros, porque Jesus Cristo ofereceu-se como esta fonte de vida. O seu corpo foi oferecido na cruz, para que nós, nos alimentando dele, tivéssemos comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. E é por isso que celebramos a ceia do Senhor. É para lembrar que não existe comunhão com Deus sem pão partido, sem corpo partido na cruz. Não existe comunhão também sem sangue derramado. Tendo falado sobre o pão, quero falar sobre o sangue, sobre o vinho. Pois Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, os versos 24 e 25, verso 25, que Jesus semelhantemente tomou um cálice, e neste cálice estava vinho. E Jesus, tendo tomado esse cálice, disse: bebam dele todos, isto é meu sangue, sangue da nova aliança. A nova aliança entre Deus e os homens é celebrada no sangue de Cristo. Assim como o corpo partido se torna pão, assim o sangue derramado ali, representado pelo vinho, é também um instrumento da comunhão. O sangue precisa ser derramado. Quando você lê a Bíblia, e você vai descobrir isso em toda a Escritura, existe uma marca de sangue. Uma marca que vai lá de Gênesis 3. A partir do momento que o casal comete o pecado, Deus tira a vida de um animal e pega a pele deste animal e faz vestes para o homem e sua esposa. Sangue derramado. No capítulo 4, Abel oferece a Deus sacrifício de seus animais. E Deus aceita o sacrifício. Sangue derramado. Em Gênesis 8, depois do dilúvio, Noé sai da arca e celebra aquele momento de libertação, recomeço da história, e ele oferece sacrifício de animais, sangue derramado. Em Gênesis 22, depois de ter seu filho poupado, Abraão ouve um animal que está preso em um arbusto e pega aquele animal e o sacrifica no lugar de seu filho. Sangue derramado. Moisés vai ao Egito e liberta o povo de Israel. Mas antes de libertar o povo de Israel, as pragas poderosas vêm contra o Egito. E a última delas, terrível, antes que ela aconteça, o Senhor diz para Moisés: Moisés, você pega um cordeiro, você corta a jugular do cordeiro, recolhe o sangue, e este sangue deve ser colocado nos umbrais das portas, porque quando o anjo da morte chegar e ver o sangue na porta, ele passará por cima. Isso é Páscoa, passar por alto. E os filhos de Israel foram poupados porque sangue foi derramado. Moisés conduz o povo até o Sinai. E Deus vai entregar a eles a lei. Quando Moisés desce do monte para levar-lhes a lei, Moisés oferece sacrifício, o animal é morto, o sangue é aspergido sobre o livro da lei e sobre o povo. Feito isso, Moisés retorna para receber as tábuas da lei. E quando Moisés está voltando para o arraial dos israelitas, ele ouve música, danças.
E o povo estava celebrando uma festa pagã em homenagem ao bezerro de ouro. Moisés quebra aquelas pedras. As tábuas da lei foram quebradas. E Moisés retorna. E Deus diz para Moisés: Moisés, eu não vou andar no meio deles. Se eu andar no meio deles, eu mato eles. Constrói um tabernáculo. E no ritual do tabernáculo, tem muito sangue derramado. São diversas as ofertas de sangue. Uma novilha vermelha era oferecida em todo o dia da expiação, ano após ano. Levíticos 16. Arão vestia sua roupa sacerdotal, oferecia uma novilha, seu sangue ele juntava numa bacia e ele aspergia sobre a cortina do lugar santo, do lugar santíssimo. E depois entrando, ele derramava o restante do sangue na base da arca chamada propiciatório, para que Deus aceitasse a presença deles. Depois ele retornava, separava 2 bodes, um bode seria morto, seu sangue seria coletado em sacrifício pelo povo, no lugar do povo, o bode expiatório. O outro bode era levado para o deserto, sangue derramado. Ano após ano. Em Hebreus capítulo 9, o autor relembra tudo isso e ele diz no versículo 22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se hoje os seus pecados foram perdoados, se você pode ser aceito na presença de Deus, não é mais por causa do sangue de uma novilha vermelha, não é mais por causa do sangue de bode, touros, de cordeiros, seja lá quem for, qualquer animal que for. Hoje você é recebido na presença de Deus por causa do sangue de Cristo. O novo e vivo caminho que Ele consagrou a nós pelo seu próprio corpo. Pelo seu corpo partido, o sangue que dele foi derramado. E o sangue de Jesus começou a ser derramado desde o Getsemane. Lá no Getsemane, em agonia, seu suor se tornou grosso como gotas de sangue. Ele verteu sangue por seus poros. Tendo sido condenado, ele foi chicoteado e sangue literalmente espirra, porque o soldado romano usava um flagelo, um chicote com pontas de metal e osso, e que batia no corpo daquele que estava condenado e arrancava literalmente pedaços de sua carne. Ele deixou aquele lugar ensanguentado. Caminhou pelas ruas de Jerusalém derramando seu sangue. Teve seus pés e braços cravados na cruz, sangue derramado. E depois de ter vertido boa parte de seu sangue, os soldados, querendo apressar a morte dos condenados, foi lá e quebrou a perna do primeiro ladrão. Quebrou a perna do segundo ladrão. E quando foi quebrar a perna de Jesus, ele viu que Jesus estava morto. Ele não quebra a perna, mas o centurião enfia uma lança, e ele enfia a lança aqui, do lado direito, furando o coração aqui. E a Bíblia diz que verteu sangue e água. Já não tinha mais nem sangue mais para verter, a água já estava saindo do seu corpo. Ele derramou todas as gotas possíveis. Não tinha mais sangue nele quando ele foi sepultado. Sangue derramado. Agora voltamos para João 6 e continuamos a leitura a partir do verso 53. Olha o que Jesus diz. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem
seu sangue, vocês não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, João 6,54, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Essa é a nossa esperança. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Comunhão. Chegamos à comunhão. A comunhão só é possível quando nós comemos a carne e bebemos o sangue do Filho de Deus. Pois todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E o verso 57 ele diz: da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Comunhão eterna. Eterna. Somente por meio do vinho, somente por meio do pão. Em Gênesis capítulo 18, Abraão, o homem que foi chamado para andar com Deus, recebeu uma visita. 3 homens surgiram. E ele olhou para um certo lugar, 3 homens vindo em sua direção. Ele vai receber estes homens e diz a eles: por favor, venham à minha casa. Permaneçam comigo. Tenham comunhão comigo. E quando ele levou esses homens para casa, ele correu e disse para Sara assim: Sara, amassa rapidamente aí umas medidas de pão. Faz pão. E aí ele chamou um servo e disse assim: sabe aquele novilho que nós tínhamos separado para fazer uma festa? Mata ele. Sangue derramado. Pão, sangue. E foi um churrasco bom. E a Bíblia diz que aqueles homens ficaram ali, comeram com Abraão. E ali eles estavam desfrutando de um momento de comunhão. Comunhão com vinho e pão. Havia ali a presença destes elementos já lá no começo. Pois eles costumavam estar juntos, e ao estar junto comiam e bebiam, celebrando assim a amizade entre eles. Um dos mandamentos do tabernáculo era chamado de pães da presença. No lugar santo havia 3 coisas: um candelabro, um altar de incenso e uma mesa com 12 pães. Aqueles pães, eles eram os pães da presença, já antecipando o fato de que Jesus diria um dia: eu sou o pão da vida. E aqueles pães eram comidos pelos sacerdotes. Houve um incidente em que o sacerdote deu os pães a Davi, mas costumeiramente os pães eram comidos pelos sacerdotes. E os sacerdotes representavam o povo, e quando eles comiam os pães, eles estavam dizendo que ali eles estavam tendo comunhão com Deus. E havia também ofertas chamadas de ofertas de comunhão. As pessoas costumavam levar um tipo de oferta específico. Este invariavelmente representava alguma gratidão. Era um animal, este animal era morto, o seu sangue era tirado dele, derramado, oferecido, e a carne era comida pelo ofertante e por quem fez a oferta, no caso o sacerdote.
E eles comiam na presença de Deus. Era o comer a carne cujo sangue foi derramado. Em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Erlon, pode acionar o louvor, por favor? Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, o autor de Hebreus nos dá uma orientação que é de extrema importância. Hebreus 10, 19 e 20, ele diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Pois temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo nossos corpos lavados com água pura. O tabernáculo é o lugar da comunhão, mas para chegar ao Santo dos Santos, era necessário que houvesse ofertas. O sangue era derramado, um animal era oferecido, e então o sumo sacerdote entrar na presença de Deus, representando o povo, e logo em seguida ele voltava e abençoava o povo, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Eles podiam desejar paz, comunhão, prazer, felicidade ao povo, depois de terem satisfeitos os sacrifícios necessários, onde havia sangue derramado. João diz: estas coisas eu tenho lhes escrito para que vocês tenham comunhão. E a nossa comunhão é com o Pai, e a nossa comunhão é com o Espírito. É com o Filho. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa. E quando nós confessamos nossos pecados, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E assim passamos a ter comunhão uns com os outros. Porque o sangue de Cristo torna possível nossa comunhão com Deus e nossa comunhão entre nós. Nós vamos cantar a canção a que me referi no início da mensagem. Coloquemos pé. Bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão que me como vai e desce da montanha sobre